Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog do João Maria Andarilho Tópico Sou, o blog Santo Nome, o blog Vídeo Imagem Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. As pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Resposta, obrigado a você que participa aí das nossas plataformas. Vou tomar um pouquinho aqui de refri, rapidinho, e uma aguinha aqui também, faz bem, né? Hoje domingo, dia 4 de maio de 2025, no meu relógio são exatamente 21 horas e 5 minutos em ponto, 6 minutos agora. Falamos ao vivo e definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, essa semana aqui, a você que acompanha meu blogger, né? Blog Santo Nome, blog Vídeo Imagem Sonho, blog João Maria Andarilho Top, bem como meu canal no YouTube, né? Nossas mídias sociais aí, nosso Spotify Podcasters. Essa semana que vai entrar aí é uma semana muito auspiciosa, uma semana recheada de eventos importantíssimos dentro das tradições milenares dessa cultura que nós seguimos aqui no Ocidente, aqui, sobretudo estou aqui em Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Estamos falando de uma questão atemporal e de tradições milenares, de tempos imemoriais, né? E vamos falar sobre, amanhã é dia do aparecimento de Janavi Thakurani, que foi a consorte, esposa de Nityananda Prabhu, que na sua pessoa conseguiu incorporar toda a tradição Gaudiya Vaishnava, e ela manteve intacto esses ensinamentos, por isso que chegou até nós através de Srila Prabhupada, nosso devoto puro de Krishna, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sua divina graça, né? Que é nosso mestre espiritual, né? E por causa de Janavi, que foi guru, né? Muitas pessoas perguntam, mas João, né? No Vaishnavismo aí é possível ter uma mulher que seja guru? Sim, lógico. Qual a qualificação? A qualificação é Yatideha Tarikara Krishna Upadesha. Ser consciência de Krishna, entender a ciência de Krishna, você automaticamente se torna um guru. Existem vários níveis de guru, né? Por exemplo, nos passatempos aí de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, ele, se não me engano, é no terceiro canto, né? Do Srimad Bhagavatam, não estou me recordando bem, ou é no quinto canto, uma coisa assim. Então Dhruva Maharaj, ele a princípio tem a sua madrasta, né, que dá uma questão muito forte para ele, né, madura nele, e ele encara isso como uma questão de fazer aquilo que ela está falando, e ele vai seguir um caminho. Então, a princípio ela foi um guru também. Há vários livros de guru, aquele que mostra o caminho também é considerado um guru. E a mãe dele, né, também mostrou um caminho. Onde que está Deus? Ó, eu acho que está na floresta, vai meditar, meu filho. Ele foi para a floresta meditar com 5 anos de idade. E aí Narada Muni, vendo a sinceridade dele, se aproxima dele, né, para ele ter Bhakti Yoga, que é a suprema entre todas as yogas, né? Por que é a suprema entre todas as yogas? Porque Bhakti, você está falando sobre devoção amorosa a Deus. Isso é supremo. Você pode mecanicamente tentar afastar sua mente aí das coisas ruins, né? Meditar no vazio, você pode ficar nos Himalaias, enfim. É um processo mecânico muito custoso, que demora muito, em Kali Yuga inviável, né? E você pode cair da sua plataforma e depois ter que começar tudo de novo. Mas Bhakti Yoga não. O Bhakti, você começa, você tem 1% de conhecimento, você morreu, você vai ficar com 1%. Na outra vida você começa do 2% e assim por diante. Você nunca perda. Ele pode proteger você, mesmo que você seja considerado o mais abominável, mais pecaminoso de todos os seres. Quando você está nesse barco do conhecimento transcendental, um pouquinho de avanço que você faz nesse caminho pode proteger você do pior perigo que nós temos aí, que é a hora da morte. E a Jamala conseguiu isso. Ele levava uma vida errante, teve uma vida no começo virtuosa, depois ele caiu num precipício. A história de Adjamila é a história de muitos.
nesse mundo material. Por isso que os grandes clássicos da literatura mundial estão recheados de questões que permeiam o nosso imaginário. E a formação de imaginário, ele antecede a formação intelectual. Muitas pessoas não sabem disso, mas é isso. Entende? Então, lidar com a natureza, com a realidade, observar os movimentos da lua, do sol, você quando planta, né, você que pesca aí e tal, você que lida aí com as questões aí, deixa eu tomar um pouquinho de líquido aqui. Enfim, você que lida com essas coisas aí, você sabe bem disso, né? Essas coisas são importantes e te ajuda a ter o senso da realidade. Enfim, então, Janavi Devi é essa pessoa que nela se encontra a tradição, né? Foi mantida a corrente de sucessão discipular e chegou até nós através dos escritos de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Enfim, então, Vachovegama Nasakruta Vega, aquele que é capaz de controlar os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, tem a capacidade de fazer discípulos em todo o mundo. E Janavi Devi, ela tinha essa capacidade muito além disso. Ela era a própria consorte de Nityananda Prabhu, né? Enfim, por isso que ela é chamada de Thakura. Thakura quer dizer um grande líder dentro do nosso movimento da consciência de Krishna. E a ISKCON faz parte disso. A ISKCON passa por momentos assim tortuosos há muitos anos, né? E graças a Deus muitos devotos e devotas Vaishnavas, meus irmãos espirituais aí, estão aí tentando manter a tradição e muitos outros estão querendo ir para um caminho meio complicado. Mas enfim, né? Só quem conhece sabe sobre isso. Então amanhã é o dia do aparecimento de Sita Thakurani. É um dia muito auspicioso para se fazer jejum. Amanhã também é o aparecimento de Sita Devi, Sita Devi, a consorte eterna do Sr. Rama, né? Então as mulheres na Índia, elas fazem jejum, né? Você pode fazer jejum completo até meio-dia, né? Ou você pode beber o dia inteiro água, frutas e legumes também, o leite é considerado jejum também. Se você fizer até meio-dia, está de bom tamanho, né? E quando você olha para Sita, a mãe Sita, ela né, a própria deusa da fortuna, então é a esposa ideal. Nos passatempos do Ramayana, eu indico isso para ti aí, do outro lado, quando você vê a história do Sr. Rama e de Sita, você vê que o Sr. Rama ficou exilado na floresta por 13 anos, 14 anos assim, né? E ela aceitou ir com o Sr. Rama, ela podia ficar no palácio, esperando o Sr. Rama, mas ela foi junto, vivendo na floresta ali. Essa parte aí. Então ela aceitou de bom grado, não reclamou e aceitou isso seguindo o seu esposo, seu marido. Então as mulheres na Índia, né, e as mulheres que seguem essa tradição milenária indiana, que é universal na verdade, né, elas oram a deusa Sita, por favor me abençoe, né, abençoe para mim ter a sua destreza, a sua paciência, a sua misericórdia, a sua paciência, né, de lidar com as adversidades. E ela fez isso. E o Sr. Rama, de contrapartida, fez tudo que foi possível para ela. Então, tem essa parte também do Sr. Rama. Então, quando você ora Sita e Rama também, você recebe muitas bênçãos, né? De prosperidade materialmente falando também, lógico. Mas o mais importante é o espiritual, o devocional, mais importante, né? Então, amanhã também é o aparecimento de Sita Devi. Jejum até meio-dia, se você conseguir. Se você conseguir, você pode ficar bebendo água o dia inteiro, comer frutas, legumes o dia inteiro. Tá tudo, frutas, né? Leite, assim, essas coisas assim também é considerado jejum. Você que tem esse voto, você mulher que quer fazer esse voto, você ora pro seu marido, para que Deus dê saúde. Dê saúde pro meu marido. Às vezes a gente, de tanto fazer mapa astral, eu faço de maneira voluntária, mapa védico, né? Dentro da minha capacidade, da minha limitação. E a gente sabe certas questões que não pode se cobrar, mas enfim, as pessoas que perderam a tradição não sabem disso, então Kali Yuga é isso, né? Era da desavença, da hipocrisia, da mentira. Mas enfim, você vê que às vezes o marido está aflito, está morrendo ali por causa do karma da esposa. E se você faz isso amanhã, por exemplo, você vai proteger a vida do seu marido aí, você mulher que me ouve do outro lado. E você que queira casar-se, né?
Amanhã é um dia para você fazer jejum e dedicar para ela, para ter um bom esposo como o Rama, né? Para te abençoar, né? Ela consegue te dar muitas coisas. Das 5 verdades que é descrito no Bhagavad Gita, como ele é, né? Você tem aí Diva Tattva, Ishvara Tattva, você tem Prakriti Tattva, você tem Kala Tattva. Kala Tattva é a verdade do tempo, tem o tempo eterno que tudo devora. Você tem Prakriti Tattva, que é a verdade da natureza material, vai ser sempre natureza material. Você tem Diva Tattva, que é a alma espiritual, vai ser sempre alma espiritual, não muda. Você tem Ishvara Tattva, que é Deus, também não muda, são imutáveis, né? Mas o karma é mutável, então você tem que acreditar nisso. Se não fosse isso, não teria sentido religião, não teria sentido cantar dos santos nomes, não teria sentido caridade, não teria sentido nada disso, né? Então, quando você adentra a Bhakti Yoga, né, nesse sentido, amanhã é um dia para isso, você vai entrar num universo transcendental os ritos védicos, tão somente apenas. Você vai entrar no universo do Bhakti Yoga. Por quê? Porque por uma ação boa, você não pode neutralizar uma ação ruim que você já fez. Você vai ter que pagar por aquela ação ruim. Tá certo ou não? Pode amenizar aqui e acolá. Mas quando você está na transcendência, você faz atos transcendentais, devocionais, você fica em outra esfera que vai te aliviar teu karma, bom ou ruim. Bom ou ruim é redundância, né? O karma é o karma, né? E você vai estar preso a isso, vai ter que nascer nesse mundo material. Então, Sita Thakurani, Janavideva Thakurani, aparecimento. Madhu Pandita também aparecimento. Nós temos aí também na quarta-feira, dia 7, né? Mohini Ekadasi, o dia de Ekadasi, jejum do 11º dia da lua também. É um dia auspicioso, que você faz jejum mesmo ali, né? Existem várias maneiras de fazer o jejum. O importante é abster-se de grãos e cereais nesse dia, não mentir, não roubar, chás, cafés, álcool, intoxicantes, nada disso. Não caluniar as pessoas nesse dia, não maldizer as pessoas, não se irritar. É um dia de introspecção e o que você colheu de benefícios aí, por exemplo, você economizou com o tipo de jejum que você fez. Naquele dia você dê em caridade. Dê caridade de roupas, a roupa que você estava usando, use uma roupa nova nesse dia. Tem gente que faz isso, depois limpa essa roupa e dê em caridade. Né? Você fazendo a caridade, o Feng Shui, né? O Vastu Shastra saiu da Índia e chegou na China, né? O Feng Shui, onde você dá a caridade e renova a sua casa dando coisas que você não está usando. Meu irmão, passa essa energia adiante, por favor, pelo amor de Deus. Você pode fazer isso, né? No jejum de Sri Ekadasi. E também vai ocorrer no dia de domingo, né? Nishinra Chaturdasi, o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus na sua forma de Nishinradeva, o protetor do devotado Prahlada Maharaj. Então ele derrotou Hiranyakashipu, um grande demônio, né? E ele foi derrotado pelo Sr. Nishinradeva. O Sr. Nishinradeva, ele protege o movimento Sankirtana. Né? Então você que é devotado a Deus, como toda noite que a gente vai dormir, ó, a gente canta para Nishinradeva. Yato Yato Yamitato Nishinra. Nishinra Madim. Né? Então você canta para Nishinradeva, para proteger a gente no sono. Né? A gente vai dormir, a gente às vezes tem pesadelos, né? E às vezes nosso karma ali, Rahu, né? Também principalmente, ele fica afligindo a gente. E quando você ora para Nishinradeva, né? Você fala. Você protege, então você está sempre recorrendo a Deus. Isso é devoção Bhakti Yoga. Em todos os momentos, em todos os passos, você faz isso. Então é uma semana muito auspiciosa. Desejo a você tudo de bom. Amanhã, né, dia 5 de maio até domingo, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até dia 11 de maio aí, tem esses dias aí repletos de atividades muito importantes. Se você conseguir realizar uma dessas questões essa semana, você já é muito afortunado. Muitas mulheres acompanham nosso canal. Obrigado, tá? Você do outro lado que deseja ter um esposo aí, ora a mãe Sita, né? Você que quer proteger-se de algum inconveniente, algum mal, ore a Sr. Nishinradeva, né? E jejue até o crepúsculo, até o nascer o pôr do sol, né? Ali no crepúsculo, né? Você faz jejum até ali, esse horário, então você vai ter
as bênçãos de Nishinradeva para proteger na sua vida aí. Dito isso aí, obrigado a sua atenção até aqui. É muito importante aí a questão da Bhakti Yoga, né? Muitas pessoas estão conhecendo a Bhakti. Muitas pessoas me perguntam sobre o jejum de Ekadasi, a gente sempre fala no canal sobre os jejuns, né? São 26 jejuns, 2 que são no ano bissexto, o ano extra, né? No calendário hindu, não é o termo correto, nós temos 28 dias, né? A semana é 7 dias e o mês é 28 dias. E em determinados períodos você tem um mês extra, entende? Assim como no Ocidente você tem um dia extra no ano bissexto, né? Que o mês de fevereiro tem um dia a mais. Em vez de ter 28, tem 29 dias. No calendário hindu, são 28 dias, para 30 são 2, né? E tem 5 meses do ano, que você tem 7 meses do ano, que você tem 31 dias, né? 3 vezes 7, 21, né? Beleza ou não? E tem 4 dias aí que você tem 30 dias, né? Certo ou não? Então, e você tem um dia aí que você tem aí 29 dias, né? No ano bissexto, 28 dias correto. Então, quando você soma isso aí, você vai ter aquele mês extra, entende? De 33 em 33 meses, ou 32 em 32 meses. E nesse mês extra, o jejum que cai nesses meses extra é muito, são Padmini e o Paramekada. São muito auspiciosos, né? É como se fosse o Bima Ekadasi melhorado ali, não? O Bima Ekadasi é aquele jejum, se você faz aquele jejum completo, aquele dia, é como se você tivesse jejuado o ano inteiro, todos os 24 jejuns do ano inteiro. Olha que benção! E esse Parama Ekadasi, esse Padmini Ekadasi é a mesma coisa. É até superior, no sentido, né? Devocional é devocional, né? Não tem superioridade ali nessa questão. Tem a sua entrega no dia. O importante é abster-se de grãos e cereais, porque o Papa Purusha, a personificação do pecado, ela reside no grão. E uma das formas que a doença, né, que assola a humanidade, entra no mundo, entra no seu corpo, é através de comer grãos nesse dia específico. Olha que louco isso, né? Então, se você tem uma vida regulada, se você tem hábitos de higiene regulados, se você come Krishna passada, alimento que foi oferecido a Deus primeiro, né, mesmo sendo lacto-vegetariano, e você tem essa vida regulada assim, canta o santo nome de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e antes dos santos nomes você canta o mantra, o Mahamantra do Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadhara Sivasili Goura Bhakta Vrinda. Se você tem essa vida regulada assim, não importa quem você seja, se você é carnívoro, se não é carnívoro, se é homem ou mulher, se você tem uma orientação sexual para lá, para cá, meu irmão, quando tu morrer, isso aí não vai significar nada. Entendeu? Não vai significar nada. Então, você tem que transcender as designações materiais. Se você está preso a designações materiais, você vai ter que voltar nesse mundo. Está preso. Está preso. Pô. Você está num corpo temporário. Você acha que é esse corpo temporário? O que eu posso dizer? Pô, você é uma alma, mas você tem que fazer um bom uso de um mau negócio. Esse corpo é temporário, mas existe. É real. Esse é o ponto. Então, é ilusão? É ilusão, mas é real. Então, você tem que fazer um bom uso de um mau negócio. Porque senão você vai cair na filosofia de Mayavadi, nete, né? Você ficar negando tudo aí, por isso que o comunismo se espalhou pelo mundo. É um dos grandes males da humanidade aí, né? Enfim, então meu amigo, minha amiga, te desejo semana abençoada aí. Hoje é domingo, né? Pé de cachimbo, já são 21 horas e 24 minutos, então você tem Janavidevi Aparecimento, nossa mestre espiritual aí, né? Você tem aí Sita Jayanti, Aparecimento de Mãe Sita, me abençoe aí, né? Dê muita saúde para minha amada Elis. Você, mulher, deseja a saúde do seu marido aí, enfim. Se você quer casar, olhe para a mãe Sita, para ter um esposo bom para você, que hoje em dia está difícil, né? Você vê os relacionamentos muito conturbados, muita violência, né? Muitos homens matando mulheres, né? O que é isso, né? Mas enfim, né? Triste ver isso aí. Kali Yuga, bravo. Você tem aí o jejum de Sri Ekadasi na quarta-feira, olha que bacana. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? Vou falar, explicar sobre o jejum. E também você tem aí o Nishin Chaturdasi, o 14º dia da lua. A lua vai estar linda no céu,
né? Amanhã, no dia da lua, é auspicioso. Caiu na segunda-feira, é auspicioso pra caramba. Então, se você faz caridade nesse dia também específico, você mulher, você vai ter muitos benefícios materiais e espirituais. Por que não aproveitar esse momento? Dito isso, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje porque amanhã pode ser tarde. E cante Hare Krishna e seja feliz.